Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal, e mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Sal Records aqui, o nosso quadro do Pitadas do Sal, onde a gente abre o coração para falar de música da forma mais afetiva possível. E hoje, bicho, é especial. Eu tenho a alegria de receber aqui um parceiro que manja muito, Antônio Neto Rocha para os íntimos ou somente Neto, criador do podcast Entre Acordes, colecionador, pesquisador musical, crítico, blogueiro e um cara que vive e respira música como poucos. Mas antes da gente mergulhar nos discos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o papo é da pesada. Meu querido Neto, seja muito bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui no Sal Records para a gente falar um pouco da sua trajetória, sobre o Entre Acordes e como foi esse processo de escolher esses 5 discos, que eu sei que é muito difícil. Fala, Sal, fala pessoal que está entrando na live aí. Primeiramente, agradecer mais uma vez aqui, pela segunda vez, estou me sentindo importante já, participando aqui do Pitadas do Sal. Esse tema, cara, é um tema que, enfim, muito difícil, né? Todo mundo assim pede, cara, faz seus 5 discos da vida. Quais são os seus 5 discos para ir uma ilha deserta, aquela coisa toda. E eu sempre fiquei jogando para frente. Falei, putz, cara, difícil falar sobre isso, né? Mas enfim, tô animado aqui para ver o que vai sair e tentei reunir aqui 5 para a gente conversar um pouco. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. E assim, a gente tem que ter um critério, né, cara? São os 5 discos que mais bateram logo de cara, ou os 5 discos que mais te fazem refletir. A gente tem que ter uns critérios, porque como a gente gosta muito de música e trabalha com isso, a gente tem muito mais do que 5 discos do coração, né, cara? Se bobear, ele tem uns 100 discos do coração. Se eu te fizesse mês que vem essa pergunta, de repente já vão ser outros 5 discos, não sei. Mas exatamente. Eu acho que, assim, provavelmente alguns deles ficariam numa lista, assim, né, dos 5, da mesma forma. Só que, cara, eu peguei pra fazer isso daqui, sério, assim, eu falo que juntei, tipo, uns 35, 40, mas, assim, ó, fácil, sem forçar nada. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer, cara, pra escolher 5? E daí a gente tem que escolher um critério, porque senão a gente fica louco, cara. Se dá pra fazer os 5 de quando era mais novo, os 5 de que ajudou a gente a expandir o universo musical, os 5 que mais gosta de ouvir hoje. Putz, é muita coisa. É muita coisa. Então é isso, galera. A gente vai falar aqui dos 5 discos do coração do Neto de hoje, né? Mas antes da gente começar, eu quero compartilhar com quem está assistindo essa live que esse quadro é uma singela homenagem, né? Que eu pensei e me inspirei do nosso querido Rodrigo Rodrigues e o seu programa 5 Discos. Cara, eu era muito fã, assistia, quem quiser tem aí no YouTube pra galera assistir. Tinha um aconchego musical ali, o violão no canto da sala, a trilha rolando, o papo fluindo, onde ele recebia os convidados dele no apartamento dele e tal. A gente hoje faz aqui de maneira remota, mas com todo carinho e rendendo essa homenagem ao grande Rodrigo Rodrigues, né? Que inspirou... o Rodrigo Rodrigues era o cara, assim. O Rodrigo foi gigante e merece o nosso aplauso eterno sempre. Começando, meu querido, com o pé na porta. Esse disco eu acompanhei o lançamento, eu pirei, eu assisti essa banda no auge. Era como se assistir os Beatles no auge da Beatlemania, quando eles vieram ao e tudo. Cara, eu tava na cidade certa, com a idade certa, na época certa, para curtir o show, o disco e tudo. Obviamente, que eu vou botar a capa aqui para vocês, eu estou falando de Guns N' Roses, e as duas capas, né? A censurada e a original. A censurada exatamente. Aqui com fundo preto, e a original ali que eu tenho o vinil até hoje. Cara, Guns N' Roses. Neto, por que esse disco é tão importante para você? Boa, eu vou até complementar rapidinho, bem curto, a questão do meu critério, que pode deixar um pouco mais claro. Você está em casa, não tem essa, você está em casa, não precisa... Tranquilo, valeu demais, só para complementar. Eu decidi, para mim ficar meio que em paz com tudo, eu decidi fazer assim, cara, eu vou escolher 5 discos que são realmente muito importantes, entre os maiores para mim mesmo, ali no finalzinho do cerco, e que ao mesmo tempo representem um pouco o meu estilo musical.
até para me apresentar para o pessoal que está me conhecendo pela primeira vez aqui. Então, cada um desses discos são realmente os mais importantes, dos que eu mais gosto. Levaria para Maria Deserta, não enjoei deles, é bem importante também esse ponto, mas que também me representasse de alguma forma. Dá para entender exatamente o meu estilo de acordo com esses 5, beleza? Então, começando aqui então com o Grande Appetite, de 87, né, o disco de estreia do Guns N' Roses. Cara, você mesmo falou aí, né? Eu não era nascido, não estava lá, infelizmente, para ver o que foi isso, mas grandes colegas que produzem conteúdo por aqui, como o Luiz, do Alto Fidelidade, pessoas mais velhas aí que participaram, viveram isso de fato intensamente na época, falam que foi uma revolução total, né? E musicalmente, para mim, também foi, cara. Primeira vez que eu ouvi isso daqui como um disco mesmo, eu falei, caraca, é muito pesado, né? É aquela paulada, porque eu não sou aquele cara muito do heavy metal, né? Eu não sou muito aquele cara assim que gosta de heavy metal de tudo. Eu sou mais do Black Sabbath, uma coisa ou outra ali, um disco outro ali de outra banda. Um hard rock. Mas esse hard rock mais cruzão assim, cara, foi nossa, aqui é demais. E a coleção de músicas que tem aqui não tem como. É daqueles discos perfeitos, né? Se fizer uma live de discos perfeitos, provavelmente vai entrar. Vai. Então foi mais ou menos dessa maneira que ele é na minha vida, e esse negócio meio punk, de colocar pra fora, né? Ele agita qualquer coisa, né, cara? Tá na academia, quer pôr uma paulada lá, pum. Tá no carro, quer, enfim, curtir, ele também encaixa. Então, porra. E é uma banda no auge, né? Que já começou no auge. Então, não tem nem o que falar muito. A minha experiência é essa, assim, cara. Antes de eu ter o disco em mãos, um amigo meu, lembrando que a gente não tinha internet na época, né? Um amigo meu gravou na Rede Manchete um show deles no Hits, aquele famoso show deles no Hits ali em Nova York. Cara, e essa fita rodou entre os amigos ali, a gente ficou pirado, a gente adorava aquilo ali, sabe? Eu assisti muito, até comprar o álbum, né, com essa capa ali do desenho, do monstrengo ali, e a moça judiada ali, tadinha. Bem judiada. Essa capa foi proibida, né? Censurada nos Estados Unidos, aqui não. Aí foi substituída pela outra. Cara, aí quando o disco, a gente ouviu o disco no equipamento de som bom, aquilo que você falou, né? Pé na porta, som gordo, cheio, hard rock da melhor qualidade, todas as canções, as letras são maneiras e tudo. A voz do Axl, a guitarra do Slash, a bateria do Steve Adler, o baixo do Duff, a guitarra de apoio do Easy, tudo era sensacional. E aí no Rock in Rio, isso eu estou falando de 87, 88, mais ou menos, e aí em 91 eles vêm pro Rock in Rio 2, né, cara? Pô, daí foi piração total. Antes, no meio tempo, né, saiu Lies também, que é um descasso, tem menos músicas, mas eu gosto muito do Lies também. O lado A ao vivo, né, mais porrada, e o lado B mais acústico. Mais acústico. Muito bom também. É quase que um segundo disco, aqui um terceiro disco, né? Até nos os lançamentos que tiveram depois de Box, meio que é uma coisa junto, porque era da mesma época, então meio que sobras, digamos assim, então é meio quase que a mesma ideia. E o Lies é maravilhoso. E aí pro Rock in Rio eles estavam gravando, ainda tocaram algumas músicas no Rock in Rio do Use Your Illusion, que foi aquele lançamento megalomaníaco, né? 2 álbuns duplos lançados simultaneamente. E estreou lá, não foi, no Rock in Rio? Tocaram muitas músicas desse disco lá. O disco ainda não tinha, salvo engano, o disco não tinha saído ainda. Mas eles tocaram Civil War, tocaram Don't Cry, tocaram algumas músicas do disco. O show foi maravilhoso, cara, foi muito bom. A voz do Axl ainda no seu auge. É o auge do auge. Demais, cara. Hoje em dia tá triste, né? Mas fazer o quê? Chega pra todo mundo, né? É uma pena. A Aurilene Rocha dando um salve aí pra gente, a Neide falando boa noite, eu também amo música. O Roberto chegando para acompanhar o Neto, aí o cara manda bem demais no assunto álbuns icônicos. A Thaís também dando um salve. O Everson Vieira, salve Neto, salve Everson. E ela está dizendo que o Guns é demais. O Guns é sensacional. É uma banda que eu gosto assim, de ouvir, mas tem muito da coisa da nostalgia, de eu me remeter ali a minha deve ser, sim. Final da minha adolescência e tudo, assim. Ele tem uma vibe até meio adolescente, se parar pra ver de verdade, assim, né? Uma coisa meio... Qual foi o teu
Qual foi o teu primeiro contato com ele? Como você falou, né? Quando ele foi lançado, você não era nascido ainda. Como é que você tomou contato? Cara, coisa assim, bem de Nutella, digamos assim, né? Porque minha era de criança, assim, já era mais CD, que eu fui criança nos anos 2000, né? Eu sou no final dos anos 90. Então, foi aquela coisa de videoclipe, o videoclipe talvez de November Rain, que não é nem desse disco, mas que me abriu portas pro Guns. O Welcome to the Jam, aquele clipe icônico, para mim um dos melhores clipes de todos os tempos, o Exo na cadeira lá. Enfim, foi mais com videoclipes. Depois que eu fui entender melhor o que era um CD, um disco, mas foi bem de criança, cara, bem criança, já me impactou aquela imagem, Slash, o cabelão, Cartofa, uma coisa meio super-herói, né? Enfim, diferente esteticamente, assim, né? Eles davam medo, assim, se tu olha aquela foto da contracapa do Appetite, assim, a galera chega a dar medo, eles intimidam. E aquilo assim, não é um ensaio normal, não, aquilo era aquilo mesmo. O jogueiro com cara de mal mesmo, né? Muito bom, muito bom. E se eu tivesse que escolher aqui minhas favoritas, né, do disco, é engraçado que é lado G e lado R, né? Principalmente no vinil, assim. Eu gosto muito do Welcome to the Jungle, não tenho o que falar, né? Apesar de até cansar um pouco às vezes. Mas clássico. É um clássico. Não dá, né? Não dá pra não considerar, assim. Quando você tá ouvindo o álbum aqui, cai muito legal, né? Não tem como reclamar. It's So Easy, acho que é a minha favorita do lado G, que é o primeiro lado, cara. It's So Easy, eu gosto das duas versões, tanto da versão do Appetite quanto com a versão do Lies. Eu adoro as duas versões. Sim. Eles gravaram mais acústico, It's So Easy, né? Isso, eu vou falar pra você que depende um pouco, assim, viu? Não sei dizer o que eu prefiro, não, cara. É um estado de espírito, né? Daí ele vai com aquela voz mais natural dele, né, no Lies. Então é bem bacana também. Mas, cara, tá tudo aqui, né? O Paradise City também, um clipe icônico que teve. Dá pra citar tudo, mas isso aqui Mas tô só indo por alto o que eu acho mais especial, assim. Enfim, a Sweet Child O' Mine não precisa falar, que também provavelmente foi um dos primeiros videoclipes que eu me impactou na época, assim, de ver aquilo, né? Enfim, icônico. Quem é mais hardcore, fã do Guns N' Roses, não gosta muito, né? Fala, não, muito de menininha, de criança, né? O pessoal brinca que ela não é mais meio porrada, apesar de ela ser meio porrada, assim, né? Ela não é tão molenga assim, não. E Rocket Queen, que fecha o disco, pra mim, talvez seja a que eu mais curta, cara. Provavelmente. Gigantesca, cheia de passagens. Gosto muito dela. Ao vivo também era muito legal ver antigo, né? Coisas antigas. Porra, isso aqui, cara, é assim, rock and roll, eu não sei que disco é melhor que esse, assim, sendo bem sincero. Não, é muito bom. Não tô colocando só meu lado que eu gosto, não. Assim, rock and roll, você vai comparar alguma coisa do LED lá, na minha opinião, um disco inteiro, assim, sabe? Então é muitíssimo, muitíssimo importante na minha vida, na vida de muita gente, e um dos maiores discos de todos os tempos, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Destaco ainda My Michelle, eu gosto muito de My Michelle. Maravilhoso, né, cara? O disco não tem filler, cara. O disco todo é sensacional. Até que o pessoal mais reclama que Anything Goes, pra mim, é maravilhosa. Eu gosto também. Bacana. Não tem nada ruim aqui, não. A Thaís está te entregando aqui, ó, que ela lembra de você criança ouvindo Scorpion desde cedo. Desde cedo ouvindo a Thaís é minha prima. Um abração pra Thaís. Muito bom, muito bom. Eu ouvi um acústico lá muito bacana, gostava. Scorpion, né? Scorpion é massa. O Stanley falando que o Guns foi o Beatles da geração dele. Da minha geração. Aquilo que eu falei, assistir o Guns no Rock in Rio 91 foi como assistir os Beatles no auge da bitomania ali. Era incrível, era muito bom, muito bom.